Em um final de tarde enevoado em Nova Esperança, uma pequena cidade no interior do Paraná, conhecida por sua atmosfera pacata, o som agudo de uma risada histérica ecoou. O som veio do velho Circo Alegre, uma estrutura decadente, abandonada há décadas. Todos sabiam das histórias que cercavam o local. O trágico incêndio durante a última apresentação havia consumido grande parte da estrutura e levado a vida de 8 crianças, cujos corpos jamais foram encontrados. Os mais velhos evitavam falar sobre o incidente, mas sussurravam que algo ainda habitava aquele lugar. Nos dias que se seguiram ao estranho som, cartazes começaram a surgir pelas ruas. Eles não estavam colados em paredes, mas largados em pontos estratégicos, como se tivessem sido deixados por alguém que conhecia bem a cidade. Em letras grandes e góticas, os dizeres eram perturbadores. O Circo Alegre renasce para o riso. Entrada gratuita. Apenas crianças. Os pais da cidade ficaram alarmados. A ideia de um evento misterioso envolvendo crianças trouxe à tona as memórias do incêndio. As autoridades investigaram, mas não havia nenhum registro oficial de que um circo estivesse na cidade. Na noite seguinte, outra coisa inquietante aconteceu. As luzes do velho circo, há muito desligadas, se acenderam. Aqueles que passavam de carro pelo local relataram ter visto a lona iluminada por dentro, enquanto risadas infantis e um som de calíope ressonavam no ar, misturados com algo perturbador, como se alguém estivesse chorando. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma notícia alarmante. 3 crianças haviam desaparecido. Todas as 3 foram vistas pela última vez brincando perto do circo abandonado. As mães, em desespero, foram até a delegacia, mas ninguém sabia por onde começar. A entrada do circo estava coberta por correntes enferrujadas e a estrutura parecia prestes a desabar. No entanto, um detalhe sinistro chamou a atenção dos policiais. No centro do picadeiro abandonado havia balões vermelhos, cada um com o nome das crianças desaparecidas, escrito com o que parecia ser sangue. Com a tensão aumentando, um jornalista local chamado Rodolfo Vasconcelos, conhecido por investigar casos obscuros, começou a fazer perguntas. Ele descobriu algo perturbador. Há exatos 30 anos, o mesmo padrão havia ocorrido. O Circo Alegre aparecia, crianças desapareciam e ninguém jamais encontrava seus corpos. Rodolfo foi ao arquivo público da cidade e descobriu que o dono do circo, Aguinaldo Ribeiro, era um homem sombrio, com um passado recheado de violência e desconfianças. Em 1962, ele foi acusado de abusar de crianças em cidades por onde o circo passava, mas nunca fora condenado
por falta de provas. Após o incêndio de 1985, seu corpo foi encontrado no local, carbonizado e em posição fetal. Mas as testemunhas do incêndio juravam ter visto Aguinaldo no picadeiro rindo enquanto as chamas consumiam tudo. Na noite seguinte, mais crianças desapareceram. Rodolfo, movido pela curiosidade mórbida, decidiu invadir o circo. O cheiro de mofo e ferrugem o envolveu assim que ele entrou. Era como se o tempo tivesse congelado ali dentro. Os assentos, as barras de metal enferrujadas e os restos de figurinos velhos estavam no mesmo lugar de 30 anos atrás. No entanto, o silêncio foi interrompido por um som peculiar. Uma leve risada de criança vindo das profundezas do picadeiro. Com a lanterna tremendo em sua mão, Rodolfo seguiu o som até um túnel que parecia não estar lá antes. Descendo pelas escadas enferrujadas, ele entrou em uma sala subterrânea que parecia uma oficina. No centro havia uma mesa com ferramentas cirúrgicas e recipientes de vidro que continham objetos grotescos, sapatinhos de criança, mechas de cabelo e dentes humanos. Havia também fotos antigas das crianças desaparecidas. A sensação de náusea foi imediata. Em um canto, uma velha fita cassete girava em um toca-fitas antigo, reproduzindo risadas infantis misturadas a gritos. Quando Rodolfo olhou ao redor, percebeu algo que gelou seu sangue. Havia manchas frescas de sangue no chão, formando uma trilha que levava a uma porta trancada. A mesma risada aguda que os moradores haviam relatado ecoou novamente. Ele fugiu antes que pudesse ver o que havia por trás daquela porta. No dia seguinte, Rodolfo escreveu um artigo denunciando o que havia encontrado, mas as autoridades desacreditaram a história, alegando que ele estava criando pânico. Pouco depois, ele desapareceu. E sua última mensagem foi uma ligação confusa para um amigo, na qual ele repetia: eles estão rindo, as crianças estão rindo, mas não estão felizes. Semanas depois, um grupo de operários foi enviado para demolir o circo. No entanto, o grupo nunca retornou. Quando outros foram enviados para investigar, encontraram uma cena aterradora. Os corpos dos operários estavam pendurados no picadeiro, com sorrisos grotescos esculpidos em seus rostos e balões presos em seus pulsos. Após esse último episódio, o circo simplesmente desapareceu. No terreno não havia mais sinal de estrutura, apenas o solo queimado e marcas profundas, como se algo gigantesco tivesse sido arrastado dali. No entanto, em diferentes pontos da cidade, as pessoas começaram a encontrar balões vermelhos com os dizeres: o espetáculo mais doce continua. Apenas crianças. Hoje, Nova Esperança é uma cidade fantasma, com as casas abandonadas e o ar carregado de lendas e medo. O caso do Circo Alegre nunca foi
oficialmente solucionado, mas aqueles que se atrevem a visitar o local juram ouvir risadas ao cair da noite. Risadas que começam doces, mas terminam com gritos de pânico.